Então, lembrando que o que eu estou fazendo aqui é basicamente ligar os pontos, entende? Do que está sendo relatado dentro da profecia e essas ações que estão sendo paulatinamente feitas. Não só de um lado, do Vaticano, mas também dos Estados Unidos da América. E essa orientação, principalmente nesse sentido de cada vez mais influência sobre o mundo. E aí, de acordo com a profecia, obviamente, vários meios seriam utilizados para conduzir o povo de volta a essa falsa adoração, porque o texto fala que justamente a terra inteira, né, vai ser compelida, então, a adorar a primeira besta. Entendeu? E ele exerce todo o poder da primeira besta diante dele e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então, assim, quais meios? Né? De acordo com o próprio versículo 14, fala que essa nação, ela engana ou enganará os que habitam sobre a terra, aqueles, e aí fala acerca de milagres, entendeu? Que tinha ou foi dado a fazer, né, na presença da besta. Então são milagres, poderes miraculosos. Tem gente que fala aí acerca do projeto Blue Beam, vários tipos de outros projetos sendo feitos, né, nesse sentido de ludibriar, de certa forma, a massa, através de elementos assim, sensacionalistas, entende? Que são colocados no céu, imagens, coisas do gênero, ou até milagres mesmo sendo realizados. Só que a gente não especifica que tipo de milagres são esses. Outros acreditam, fazem uma conexão lá com o texto de 2 Tessalonicenses 2, verso 9, quando fala acerca do aparecimento do iníquo, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Quer dizer, esse iníquo aí sendo o próprio anticristo, ou então alguém enviado com o espírito do anticristo, e justamente com todo o poder, né, sinais e prodígios que foi dado a fazer por meio do dragão. Ou seja, o inimigo, o próprio Satanás, dá esse poder a certos indivíduos. Poderia argumentar também sobre líderes de congregações religiosas nos Estados Unidos e também em outros países, que tem algum tipo de relação com esses elementos miraculosos, que as pessoas pensam e acham que é Deus que está fazendo, mas na realidade são poderes satânicos, espíritos de demônios operando milagres através dessas pessoas. Para quê? Para que valide de fato a crença de que esses movimentos juntos são apoiados por Deus. Então tem que ter uma prova física, através de curas, sinais, milagres, para as pessoas acreditarem. Elas vão acreditar pelo que a Bíblia diz, pelo apelo visual, o apelo aos sentidos, que será dado conforme está escrito aqui. Então, por isso que o próprio povo, apoiando justamente essas instituições religiosas, do protestantismo caído, que vai estar operando vários sinais, milagres, elas vão clamar para que o Estado intervenha contra aqueles que estão falando contra algo que visivelmente para eles é algo de Deus, entende? E aí vão ter que pedir para o Estado intervir e fabricar ou fomentar suas leis contra aqueles que estiverem pregando de forma diferente, entende? Então, quanto mais as pessoas se tornam lúcidas no tocante a essa questão de pertencer a certos movimentos religiosos, maior, então, é a capacidade dela de enxergar isso quando acontecer. Porque, de fato, quando tu vês os milagres ocorrendo, entendeu? Dentro das corporações religiosas, esse falso reavivamento, que, inclusive, o próprio Satanás vai empregar, né, levando as pessoas a acreditarem que Deus está trabalhando pelas igrejas, tudo isso vai simplesmente ser um apelo físico, né, para as pessoas simplesmente acreditarem naquilo e se engajarem como uma forma nunca vista antes, e pedir para o Estado, então, punir, né, quem for contra, quem for os dissidentes, os fundamentalistas, os hereges, etc, etc. Entendeu? Isso daí vai sempre acontecer ao longo da própria história do povo de Deus. O inimigo tentando, de certa forma, fazer milagres ali para o povo acreditar e desacreditar justamente nos profetas que eram enviados por Deus diretamente. Entende? E tudo isso de uma forma, obviamente, macro, envolvendo os Estados Unidos como sendo então, a principal potência e o papado romano, mais as instituições religiosas caídas. Então tu tem um cenário onde tu tem a primeira besta, o próprio papado, tu tem o dragão, né, que é o próprio Satanás, né, e a religião que ele representa, né, que é essa ideia do certamente não morrerás, né, quer dizer, é uma questão mais espiritualista. Entende? Você tem esses dois elementos, né, espiritualismo, na religião católica, o espiritismo e também todo esse protestantismo, as igrejas, conglomerados de igrejas que formam esse sistema protestante, que vai estar vinculado ao Estado e pelo ecumenismo à própria igreja católica. E imagine agora eles, obviamente, recebendo poderes miraculosos, operando curas, sinais, prodígios, e o povo vai cair como um pato, né, nesse sentido, e vai abraçar o que eles estão propondo, né, que é a transgressão da lei divina, o pecado, né, de acordo com 1 João 3, verso 4. Entendeu? Ou você observar os mandamentos de homens, que são os mandamentos do catecismo, entende que as igrejas elas acham que não estão observando aquilo, mas estão. A partir do momento que elas abrem uma congregação no domingo e começam a fazer cultos ali, e etc, etc, ao mesmo tempo que estão rejeitando o sábado bíblico, daí simplesmente elas entram então nesse território espiritual do papado, honrando-lhe, né, o cabeça, né, que é no caso aí o Papa. Então, o maior símbolo de autoridade romana, papal, é esse. Inclusive eles falam disso abertamente, né, no próprio catecismo e outro, porque foi a igreja que decidiu mudar do sábado para o domingo. Talvez eu faça algum vídeo lá mais pra frente falando um pouco sobre esses aspectos, mas o importante é entender aqui que será dado poderes, justamente não só à nação, ali como aspecto estatal, né, mas também às congregações religiosas que vão fazer parte justamente do sistema.
E tudo isso aí pra enganar, enganos que habitam sobre a terra com medo dos milagres que tinham poder para fazer na presença da besta. E aí, o que ela compele então o povo a fazer, né? A última parte do verso 14, e dizendo aos que habitam na terra que deveriam fazer uma imagem à besta que foi ferida na espada e viveu. O verso 14. Então a besta ela foi ferida com uma espada e viveu, né? No caso o papado, que nem foi explicado inclusive no vídeo anterior, essa questão deles conseguirem então sobreviver àquela ferida que foi causada pelo governo francês na época do Napoleão, por volta de 1798, mais ou menos. E aí, justamente, então, o papado ele consegue dar a volta por cima, né, em 1929, no Tratado do Latrão, do Mussolini, começa a curar, entendeu? Ali o João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, né? Aqui, inclusive, alguns dizem que ele foi assassinado por uma cúpula maçônica dentro da própria Igreja Católica. Então, mesmo dentro do sistema católico, tem pessoas que estão tentando fazer alguma coisa ali para tentar impedir, entendeu? Só que a queima de arquivo é normal, entendeu? E a coisa é velada, ninguém sabe porque as reuniões são feitas às portas fechadas, entende? Só dá pra imaginar o que tem lá por dentro porque tá escrito, entende? Mas aí o que acontece? Simplesmente a igreja, então, o papado, né, ele sobrevive a essa ferida mortal, e é uma igreja, então, agora revestida do poder civil, né, que vai vir aí através do Estado. Em outras palavras, a união mortal entre a igreja e o Estado. Isso é o prognóstico do que poderá acontecer, entendeu? É a previsão. Então, a união entre igreja e Estado, novamente. Entende? Que impõe, então, seus dogmas religiosos pelo poder civil sob pena de confisco de bens, depois a prisão e depois morte. Então, uma imagem dessa besta seria, então, uma organização eclesiástica revestida de poder civil e a união entre a igreja e o Estado. Então, o que é a imagem da besta? É justamente essa união entre o protestantismo, o próprio poder, né, o sistema católico romano, o próprio espiritismo, e essa junção, então, desses sistemas religiosos com o poder civil da América do Norte, o poder estatal, e essa fusão, então, portanto, entre igreja e Estado. A religião cristã mais o poder norte-americano. Então você tem aí que vai, obviamente, trazer os poderes mundiais, o restante também, para essa luta. Mas isso daí tem como provar? De acordo com o que está escrito? É claro que tem. Lá, é só ler Apocalipse 16, se não me engano, verso 13. Ele vai estar falando lá que vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. A rãs porque a rã vai se alimentar do quê? Ela vai utilizar a língua, né? Qual que é o principal dom carismático que esses movimentos religiosos, até mesmo dentro do candomblé de outras religiões, da matriz africana, ou até mesmo dentro do carismatismo católico, ou mesmo protestante, né? Eles falam muito em termos do falar em línguas ou do dom da glossolalia, né? Que vem de glossa, né, do grego, tem que ver com a língua. Quer dizer, o dom de línguas como um elemento que diferenciará esses movimentos. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que vão reunidos, né, os reis da terra, para a peleja do último grande dia. Então isso daí já é muito claro. Entendeu? Onde você tem uma união entre o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo, e tudo isso levando a cabo então, esses desígnios de congregar os reis, né, as figuras estatais, para então a peleja do grande dia, que é contra o povinho de Deus, né, que está se santificando e etc, etc. Então, assim, é muito claro isso, né? E transpondo já para essa questão da profecia, então, aqui, de Apocalipse 13, né? Então o papado aí vai ser investido do poder civil, e investido também através dessas próprias congregações protestantes, entende? Uma união entre a igreja e o Estado, entre a religião cristã, né, como um todo, todas as igrejas, né? Mais o poder civil dos estados, né? Agora não só os Estados Unidos, mas o restante também, entendeu? Para impor seus dogmas religiosos pelo poder civil, confisco de bens, prisão e morte. E aí é erigida, feita então essa imagem da besta. A organização eclesiástica revestida do poder civil, a união entre a igreja e o Estado. Existem também outros elementos, né, que poderiam corroborar também com essa ideia, porque tu tem várias associações, organismos estatais que trabalham justamente nesse ponto, de tentar unir as religiões aos pontos de vista diferentes ou discordantes. Entende? Organizações grandes de influência, né, como por exemplo tinha lá a Associação Nacional da Reforma, né, outros tipos de aliança, como a Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos, União Federal, né, no Conselho de Igrejas de Cristo da América, tem, se não me engano, outras instituições que trabalham nesse ramo de liberdade religiosa, mas é só uma fachada também para promover a promoção do ecumenismo. Então tu tem todos esses pontos, né, que vão estar envolvendo isso. E atualmente tem outros organismos também estatais, inclusive aqui no Brasil, que trabalham para unir as religiões, celebração de cultos, inclusive questões que se referem, por exemplo, às Semanas Santas, ou Semanas de Orações Ecumênicas, entendeu? Onde tu tem simplesmente, por exemplo, vamos supor, numa igreja vão fazer uma semana de oração, depois vai para outra, no outro dia. Vamos supor assim, na Batista seria segunda-feira, terça-feira na congregação, quarta-feira na Batista, quinta-feira numa igreja, assim, outra igreja protestante, né? E aí, sexta-feira, numa comunidade, assim, mais afastada e tal. E aí, no sábado, na Adventista.
e no domingo aonde? Na Igreja Católica. Entendeu? E aí fazendo esse rodízio e tal. Só que na cúpula mesmo, da mesma forma que na política, entendeu? Todo mundo é amiguinho por baixo dos panos, entendeu? Só que pro povo, eles têm que parecer que estão brigando, estão sendo contra o sistema, etc. Não aprende nada, teatro das tesouras. Mas aplicando isso dentro do meio religioso, eles estão fomentando ali suas alianças. Entende? Suas alianças entre si, né? A cúpula dos pastores. Inclusive, tem alguns que dizem que não é para se confiar nessas bíblias atuais, do século XX para frente, porque tu tem uma série de teólogos de várias igrejas que dão pitacos sobre tradução de texto XYZ, entendeu? Dentro desses movimentos e também organizações, né, que trabalham com fabricação de bíblias e tal. Então tu tem uma série de influências feitas por uma cúpula pequena que vai estar influenciando de uma forma geral, né, nesse sentido de simplesmente desvirtuar da verdade ou não, entende? Então esses aspectos aí são importantes de estar justamente falando, porque fica por baixo do pano. É por isso que se chama matrix religiosa, porque é um todo, entendeu? Um sistema, né, que justamente é feito, onde tem organizações estatais também trabalhando para unir esses pontos de vista discordantes das igrejas, entende? Para então haver a paz, né, a unidade na diversidade que eles tanto falam. Então você tem justamente esses pontos que surgem lá nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, entendeu? E outros países também que vão estar seguindo o mesmo caminho. Entende? Então qual que é a segunda Constituição, né, o objetivo, confesso, da Associação Nacional da Reforma, que era uma associação que tinha lá no século XIX, que fomentava essa ideia de simplesmente uma união entre igreja e Estado, já naquele tempo. E aí, isso daí, como é que é feito, né? Qual que é o objetivo, né, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, aí era para garantir, de certa forma, e indicar os cristãos da nação, colocar aí todas as leis, as instituições, os cristãos no governo, uma base legal e inegável, né, o fundamento da lei do país. Então, voltando a essa questão de que, de fato, eles devem cumprir a lei do país e focando nesse aspecto civil, entendeu? Dentro desses movimentos. Então, a ideia é fazer dos Estados Unidos uma nação realmente cristã. E eles vão pedir ajuda, obviamente, a todo esse sistema ecumênico que está sendo feito, né, proposto pela Igreja Católica, de trazer de volta, né, os irmãos de José, e aí eles se perdoam, eles são felizes para sempre, essa ideia absurda. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque José perdoou os irmãos, né, que a Igreja Católica vai fazer o mesmo com essas igrejas protestantes, que eles vão fazer assim, enganar os caras de uma forma assim, magistral, porque uma vez que eles tiverem todo o poder ali, esses protestantes, né, que apoiam o papado, eles vão descobrir realmente o que eles fizeram, entendeu? Porque o papado nunca foi fluxo cheio, e inclusive é dito, né, o grande conflito, página 571, que o papado exatamente, né, que haveria de ser, após as dos últimos dias, né, dos últimos tempos, faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpre os seus desígnios, mas, assim como a aparência variável do camaleão, né, ali por trás, há o veneno invariável da serpente. Então eles vão descobrir da pior forma possível a união que eles estão entrando, o jogo que eles estão jogando, entendeu? E principalmente os líderes, né, depois que as paradas começarem a cair, eles vão perceber realmente o que eles fizeram, entendeu? Se perdendo a si mesmos e também a sua membresia inteira, né, que vai estar justamente dentro. E, assim, a ignorância nem faz parte aqui, porque, né, todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer, né, alguma coisa nesse sentido. E aqueles que não pesquisaram também escolheram não conhecer de forma voluntária. Então, aí não tem nem o que fazer. Entende? Mas só que é o prognóstico feito, o que vai tecnicamente acontecer, não que vai ser dessa forma. A gente estuda para tentar estabelecer ali alguma coisa, mas mesmo assim os eventos são incontroláveis, não tem como controlar todos os detalhes. Né? Deus, o máximo que ele pode fazer é te dar coisa generalizada. No geral, aí você pesquisa e aí tenta chegar a uma conclusão sobre. Eles tentam também estabelecer, no caso aí, um estabelecimento legal do cristianismo como religião, entendeu? Como religião nacional nos Estados Unidos. Inclusive, em 1892, lá uma declaração do Bauer, ou Brewer, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos eram uma nação cristã, e isso daí é, obviamente, fomentado por aspectos legais. Então, a nação cristã, uma decisão aí feita por tribunais. Essas questões, né, que envolvem argumentações dessas decisões, né, inclusive vários líderes da época, em 1889, Ireland, que era um dos grandes arcebispos da época, falando que a ideia era transformar os Estados Unidos numa nação católica. Então, nosso trabalho é tornar a América católica. Nosso clamor será a Deus, as vontades, né, dos nossos corações saltarão de entusiasmos, através justamente desses fatos. Então, assim, a ideia é justamente transformar os Estados Unidos em uma nação católica. Entendeu? Uma nação católica que obedeça às instituições católicas e o líder espiritual maior, que é o Papa. Então, isso aqui é o objetivo maior na época ali da Convenção da Reforma Nacional, que envolvia esses aspectos religiosos e civis, né, ao mesmo tempo. Então, como é que eles veem a Igreja Católica? Reconhecemos cordialmente, com prazer, o fato de que, no sul das repúblicas americanas, na França e outros países europeus, os católicos romanos são defensores, né, conhecidos do cristianismo, e opõem-se a todas as propostas do secularismo, sempre que estiverem dispostos a cooperar na resistência ao progresso do ateísmo político
teremos prazer em dar as mãos com eles numa conferência mundial para a promoção do cristianismo, que deveria ser realizada, né, um dia distante. Muitos países poderiam ser representados apenas por católicos romanos, quer dizer, colocar na cúpula dos estados católicos romanos, entendeu? Que vão ser subservientes às decisões do Papa. Lembrando que, no caso aqui do Brasil, dos jesuítas, por que eles foram expulsos daqui? Porque eles não têm lealdade a governo nenhum. Entendeu? Eles têm lealdade com o Papa, eles servem ao Papa. Aí você imagina, por exemplo, em cada país, dentro da cúpula estatal de cada país, jesuítas infiltrados que dominam os cargos mais altos de poder e eles não são leais à nação. Entendeu? É que nem os judeus, por exemplo. Não interessa se ele nasceu na América do Norte, na Alemanha, na Inglaterra, então em qualquer outro país. Ele é judeu. Não tem, assim, nenhum vínculo com nada. É judeu. Da mesma forma, o jesuíta, não interessa onde ele esteja, ele é leal ao Papa. E não vai ser subserviente a ordens da nação, legislação de nação nenhuma. Uma vez no poder, eles servem ao Papa. E acabou. Entendeu? Eles vão obedecer o líder deles. Né? Que o Papa e principalmente o Papa Negro, que é o líder da Companhia de Jesus, é a ele que se deve lealdade. Entendeu? Então, assim, o que o Papa ordenava na época ali, século XIX e tal, que os católicos fizessem? É dever de todos os católicos dignos de nome, e desejando ser reconhecidos como filhos, né, mais amorosos da igreja, tentar trazer de volta toda a sociedade civil ao padrão e à forma do cristianismo que descrevemos. Isso daqui era na encíclica papal de Leão XIII, que fala ali, por volta de 1875, na 1ª de novembro. Então, o que ele contamos os católicos a fazer? Ele vai tornar a sociedade civil o padrão, ou voltar a trazer, né, a sociedade civil o padrão do cristianismo, a forma do cristianismo que ele descreve. As grandes encíclicas papais também vão colocar, né, que justamente o papado vai tentar fazer essa imagem, só que ela não terá força, ela precisa então do elemento civil, né, do Estado, para poder ser construído. Então, nos dias de Constantino, ali, os seus sucessores da igreja, ela fez uso do poder civil, né, para conseguir atingir os seus objetivos. Entendeu? Então, através desse meio papado, então, foi desenvolvido. No caso, aí pegando aí o século IV, né, depois de Cristo, né, falando sobre Constantino, mas nos nossos dias a teoria é a mesma. Os proeminentes homens da nação, tanto na igreja como no Estado, estão fazendo de tudo para produzir o mesmo resultado, que, quando o seu trabalho estiver concluído, eles não podem falhar, né, em cumprir as especificações da profecia. Então, o que foi feito no passado, o que foi no passado será. Né? O provérbio está aí para dizer isso, também. Então, é o que provavelmente vai acontecer. Entende? As pessoas se vão aceitar isso ou não importa. Entende? A tendência é justamente ter um governo mundial centralizado na nova ordem mundial. Esses senhores do mundo, eles não estão querendo só unir as agendas em si, né, de degeneração dos países, para justamente enfraquecer, né, eles economicamente, gerar uma crise, alguma coisa assim que justifique a unidade dos países ou dos estados em torno da égide de um soberano só. E esse soberano aqui, pelo que está relatado na Bíblia, é o Papa. E ele que vai assumir o trono. Né? Quer dizer, você vai ter 10 reinos que vão oferecer o poder, e ele será coroado. Isso daí está em Apocalipse 17, né? Que tu tem lá os 7 reis, né? Os 7 reis e tal. Talvez eu fale mais pra frente, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas você tem justamente a coroação desse líder supremo da nova ordem mundial, que poderá, né, provavelmente será o Papa, e esse líder, então, ele vai coordenar todos os países, né, utilizando o poder civil deles para perseguir e punir os dissidentes, né, da nova ordem mundial, entende? Onde você vai ter, então, essa perseguição em massa a certas pessoas, certos indivíduos ali que não vão concordar com isso. Entende? E toda a centralização da economia, você tem aí os movimentos das CBDCs, né, que são as digital, no caso aqui, as digital coins, né, ou moedas digitais, né, dos bancos centrais. Você tem justamente esse controle financeiro absurdo, onde o governo vai saber tudo, né, que se gasta, que se compra, o dinheiro programável, onde ele vai poder bloquear a conta uma tweetada e você tem a conta bloqueada, não pode nem comprar e nem vender, né, um mecanismo assim totalmente ditatorial. Entende? E ao mesmo tempo, outros tipos de elementos também sendo colocados aí, que vão justamente centralizar tudo em torno de não só um estado, né, porque a profecia aponta 10, né, são 10 reis, 10 reinos ali diferentes, podem ser uniões entre países, blocos econômicos, alguma coisa do gênero, mas aí é a égide, então, de um soberano, alguém que vai controlar tudo isso. E, obviamente, aqui o prognóstico feito é em cima do papado, vai controlar tudo. Então, assim, o papado, então, precisa ser desenvolvido e contar com a ajuda do poder civil, né, poder civil dos Estados Unidos e depois pelos Estados Unidos e de outros países também. Então, o objetivo, então, justamente de trazer a religião católica com todo o poder que tinha antes ou durante a Idade Média. Entende? Então, assim, existem vários elementos também e outros tipos de organizações, né, que têm outros objetivos dentro da América do Norte,
Um deles ali, no caso, a aliança para o Dia do Senhor dentro dos Estados Unidos, na época ali do século XIX, tinha um objetivo de preservar o Dia do Senhor, que era o domingo para a América, e assegurar a aliança ativa entre todos os estados ainda não organizados e induzir o governo geral, tanto quanto possível, a dar o exemplo na observância do, entre aspas, sábado, né, que é o domingo. Tá? Para pressionar, então, o dia de descanso, né, o mandamento então, de Deus, né, que eles dizem, que haja 52 dias completos de descanso por ano. Então, assim, o foco no domingo. Né? Em Papa Paulo, lá do também fala desse aspecto. Quer dizer, tem que o segredo para essa questão de resolver, né, o problema ecológico, o problema justamente ambiental no mundo, é parar um dia. Né, e aí vai se introduzir o domingo como o dia correto, né, em oposição aos 100 e poucos textos da Bíblia que falam do sábado. Então é uma coisa até interessante. Entende? Então entende-se como garantia, na medida do possível, do obrigatório, na legislação dominical, estadual e nacional. O próprio meio pelo qual a igreja ganhou o controle do Estado é o meio pelo qual a igreja e o Estado foram unidos no século IV e V, vai ser o mesmo meio que vai unir também os dois nesse período final. Entende? A igreja e o Estado juntos novamente. Entende? Então existem organismos, meios, né? O próprio ecumenismo está aí nesse sentido, que vai unir, ou buscar unir justamente as pessoas dentro desse movimento. Um membro leigo que está numa igreja não vai nem ver esse movimento, vai achar que as igrejas estão separadas, entendeu? Que tá tudo certo, estão na religião verdadeira, totalmente na Matrix ali, não vai perceber que por baixo dos panos o teatro das tesouras religiosas está acontecendo. E aqueles líderes estão subservientes ao seu líder maior, porque para entrar no ecumenismo você não precisa crer na Trindade e aceitar o bispo romano, né, com o Papa, e pronto, tá dentro. Mas é o que vai estar acontecendo. E aí o povo vai estar aí voando. A maioria dos crentes evangélicos da Bíblia, talvez algum ateu, né, esperto o suficiente, vai perceber o que está acontecendo. Por que o Estado está se metendo com religião, quando não deveria fazer isso, entendeu? E se duvidar, até vai ser perseguido também, né, porque o ateu não tem nada. Né? Então, talvez seja uma pessoa até mais esclarecida, né, pelo fato de estar fora do sistema e conseguir enxergar alguma coisa ali. Que não faça ele não seguir aquele rumo, aquele caminho, entende? Mas só que, no geral, as pessoas cristãs são muito arrogantes, elas não escutam, entendeu? Por mais que não concorde, tem que ouvir, né, o que Paulo fala. Para você ouvir as profecias, você considerar as profecias, julgar todas as coisas e retém o que é bom, entendeu? Então tem que ouvir. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro e guardam as coisas dela escritas, porque o tempo está próximo. Então tem que ter isso em mente, entende? Talvez no próximo vídeo aqui se fale de outros aspectos também sobre essa questão da América do Norte e também essa unidade, né, essa possível unidade que já está se formando entre igreja e Estado. Onde você tem aí a primeira besta, o poder papal, católico, apostólico romano, mais então a iniciativa civil aí do governo dos Estados Unidos, unindo então, dando-se as mãos, né, para então impor seus decretos, seus dogmas, da forma que aprover a eles, né, e não tanto as pessoas que não estão contra o sistema.